Aula 16. Instrumentos de ponteiro, o voltímetro. Qual a máxima tensão que pode ser aplicada na bobina de um galvanômetro de bobina móvel, que tem resistência interna 200 ohms e corrente de fim de escala 100 microampere? Bem, então nós temos aqui o circuito equivalente do nosso galvanômetro. E a máxima corrente que pode passar por ele é a de fim de escala, que é 0,1 mA ou 100 microampere. Como a resistência interna é 200 ohms, a máxima tensão equivale a 20 mV. Significa que podemos construir um voltímetro que tem fim de escala 20 mV usando esse galvanômetro diretamente. Isto é, se for aplicada uma tensão de 20 mV, o ponteiro se desloca até o final da escala, porque a corrente circulando vai ser 0,1 mA. Se for aplicada uma tensão de 10 mV, obviamente a corrente circulando é metade de fim de escala e o cursor, portanto, o ponteiro, para na metade da escala. Portanto, construímos um voltímetro que mede até 20 mV, 0,02 volts. Problema: dispomos de um galvanômetro com 100 microampere de fim de escala e resistência interna 200 ohms e desejamos construir um voltímetro que meça até 10 volts. Qual é que é a solução? É colocar em série com o galvanômetro. Então o galvanômetro é isso aqui. Isso é o galvanômetro. Uma resistência de alto valor chamada de resistência multiplicadora. E essa resistência vai absorver o excesso de tensão. Em outras palavras, como vimos, quando a corrente circulando é a de fim de escala, é porque a tensão aplicada na bobina do galvanômetro é 0,02 volts ou 20 milivolts. Portanto, quando for aplicado 10 volts nesta associação série do galvanômetro com a resistência multiplicadora, 0,02 volts estarão aplicados na bobina do galvanômetro e a diferença, que é 9,98 volts, estarão aplicados na resistência multiplicadora. Portanto, o valor desta resistência pode ser determinado. É 9,98 dividido por 0,1 mA, portanto 99,8 kΩ. Dessa forma, se associarmos esta resistência com o galvanômetro, teremos construído um voltímetro que pode medir até 10 volts, que tem fim de escala de 10 volts. Vamos usar este voltímetro para medir tensão. Vamos supor que temos aqui um divisor de tensão constituído por duas resistências, uma de 100K, outra de 100K e ligada a uma tensão de 20 volts. Teoricamente, o valor da tensão a ser medida é 10 volts, porque temos aqui então duas resistências iguais de 100K e as duas estão associadas em série e a associação é conectada a uma fonte de 20 volts. Portanto, nós vamos ter 10 volts em cada uma das resistências. O que acontece se usarmos o nosso instrumento, o nosso voltímetro, para medir esta tensão? Ao fazer isso, estaremos inserindo uma resistência de 100K em paralelo com o circuito, que é a resistência interna, que é 99,8K, que é o valor da resistência multiplicadora, mais a resistência interna, que é 200 ohms ou 0,2K. Então, a resistência interna do voltímetro construído vale 100K. Portanto, o valor teórico da tensão, isto é, o valor da tensão em cada uma das resistências é 10 volts. Ao inserir o voltímetro, nós estamos mudando a resistência do circuito. Fica 100K em paralelo 100K, que é 50K. Portanto, a tensão efetivamente medida é esta,
E nós sabemos determinar essa tensão, é um divisor de tensão, vale, portanto, 50K vezes 20 volts dividido por 100 mais 50K, dá 6,66 volts. Portanto, existe um erro de 33%, que é a diferença entre o valor teórico, que é 10 volts, e o valor efetivamente medido. É um erro muito alto. Isso porque a resistência do circuito é da mesma magnitude da resistência interna. Vamos considerar um segundo caso, onde a tensão é exatamente a mesma, isto é, 10 volts. Então o divisor de tensão agora tem 1K e 1K, portanto a tensão teórica continua a ser 10 volts. Só que agora nós vamos adicionar em paralelo com o circuito 100K, em paralelo com 1K. E isso aí é praticamente 1K mesmo, dá 0,99, que é o resultado equivalente, né? Então o valor medido agora vai ser 0,99 vezes 20 volts dividido por 1 mais 0,99. E isso resulta 9,95 volts. Portanto, o erro de medida é de 0,5%. Portanto, um erro perfeitamente aceitável. É pequeno porque a resistência interna do nosso voltímetro é muito maior que a resistência do circuito, 1K. Daí nós tiramos uma conclusão muito importante. Para não alterar a medida, o voltímetro deveria ter, idealmente, resistência interna infinita. Como não existe isso, na prática o valor da resistência interna deve ser muito maior que a resistência do circuito. Por hoje, então, terminamos a nossa aula, onde nós falamos como construir um voltímetro analógico. Até a próxima.